Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema super relevante: os suplementos alimentares para a performance atlética. Olá, um prazer estar aqui para a gente discutir isso. Para nossa conversa, a gente tem como base uns materiais bem sólidos, sabe? Tem um posicionamento de 2016 da Academia de Nutrição e Dietética, junto com os dietistas do Canadá e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, o ACSM. Sim, um documento bem completo. E também uma revisão importante da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, a ISSN, de 2018, que também é referência na área. Exato. E a nossa ideia aqui é bem direta. Vamos investigar a ciência por trás de 5 suplementos que estão super em alta: creatina, cafeína, beta-alanina, bicarbonato de sódio e o nitrato. Isso. Vamos ver o que a pesquisa diz sobre segurança, se funciona mesmo, né? Qual a dose certa? E claro, para que tipo de esporte ou situação eles podem realmente fazer sentido, porque o mercado é enorme, cheio de promessas. Gigante. E nem sempre é fácil separar o joio do trigo, né? Com certeza. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma lei antiga, a DSSAH, que classifica suplemento como alimento. Isso significa que a regra é diferente da de remédio, talvez um pouco menos rígida. Exato. O que pode levar a alegações que nem sempre têm comprovação científica robusta. Daí a importância de uma análise crítica. Total, muita gente fica perdida. Pois é, por isso que antes de pensar em qualquer suplemento, o atleta precisa ver qual a base científica. É seguro? É permitido pelas regras antidoping? Porque o risco de contaminação existe, né? Sim, isso é sério. Com certeza. E olha, tem organizações como o Instituto Australiano do Esporte, a própria ISSN, que ajudam muito nisso. Eles classificam os suplementos pela força da evidência, tipo evidência forte, evidência limitada, ou aqueles que têm pouca ou nenhuma evidência. Facilita a escolha, né? Ajuda a filtrar, sim. E um ponto crucial que a gente não pode deixar de falar: nenhum suplemento vai substituir o básico bem feito. Ah, fundamental. Dieta equilibrada, que dá a energia que o corpo precisa, treino bem ajustado, descanso, isso é a base. Suplemento é suplemento. Ele complementa, não conserta uma base ruim. Perfeito, ótima introdução. Então vamos começar com aquele que talvez seja o mais famoso e estudado, a creatina. O que ela faz exatamente no músculo? Vamos lá. A creatina realmente tem muita pesquisa por trás, o que a coloca lá na categoria de evidência forte e aparentemente segura da ISSN. A popularidade dela vem do papel-chave que ela tem no sistema de energia rápida do músculo, sabe, o ATP-CP? Certo, energia para explosão. Exatamente. Ela ajuda a reciclar o ATP, que é a nossa moeda de energia imediata durante aqueles esforços super intensos e curtos. Pensa num levantamento de peso máximo, num sprint. Entendi. E os benefícios que a ciência mostra são vários. Aumento de força máxima, de potência, ajuda a ganhar massa magra, a hipertrofia, claro, sempre junto com treino de força, né? Claro, não é mágica. Não mesmo. Ela melhora também o desempenho em séries repetidas desses exercícios intensos. Talvez você consiga fazer 1 ou 2 repetições a mais ou manter a intensidade por mais tempo naquela série. Isso é interessante para quem treina pesado. Muito. Ajuda na recuperação entre as séries e até entre os treinos. Tem estudos mostrando que pode aumentar células satélite, mionúcleos, que são importantes para o reparo e crescimento muscular. Uau! E um detalhe legal, ela ajuda a repor o glicogênio muscular depois do treino, principalmente se você consumir junto com carboidrato. Isso pode ser bem interessante para vegetarianos, que geralmente têm estoques naturais de creatina um pouco mais baixos. Ah, boa dica essa dos vegetarianos. E na prática, como a gente usa? Tem aquele papo da saturação, né? E os medos de inchar ou fazer mal para os rins? Sim, esses medos são super comuns, mas a ciência hoje é bem tranquila quanto à segurança. O protocolo mais comum é fazer uma fase de saturação, tipo uns 20 gramas por dia, divididos em 4 doses de 5 gramas, por uns 5 a 7 dias. Para encher o tanque mais rápido. E isso acelera o processo de aumentar os estoques no músculo. Depois você entra na fase de manutenção, que são uns
3 a 5 gramas por dia só para manter esses estoques altos. E precisa mesmo fazer a saturação? Não é obrigatório. Se você começar direto com a dose de manutenção, também funciona. Só vai levar mais tempo, talvez umas 3 ou 4 semanas, para chegar no mesmo nível de saturação muscular. Entendi. E aquela dica de tomar com carboidrato, uns 50, 100 gramas, ou carbo mais proteína, pode ajudar o músculo a captar melhor a creatina. Legal. E a segurança? Rins, fígado, cãibras. O que a ciência diz hoje? Olha, para quem é saudável, a creatina é considerada muito segura, mesmo usando por muito tempo, nas doses recomendadas. Tem revisões enormes, tipo as do Dr. Kreider, que não acharam ligação consistente dela com problema renal ou hepático em gente sem doença prévia. E as cãibras? Muita gente fala disso. É mito. Os estudos não confirmam que a creatina cause mais cãibras ou lesões. Na verdade, alguns até sugerem o contrário. O importante é se manter bem hidratado, como sempre, né? Sim, hidratação é chave. E um ponto super importante para atletas. Creatina não é doping. A AWA, Agência Mundial Antidoping, não proíbe. Ótimo esclarecer isso. Então, para resumir, a creatina, onde ela brilha mais? Quais esportes? Ela é ideal para esportes de força e potência, tipo levantamento de peso, fisiculturismo. Também para esportes com esforços intermitentes de altíssima intensidade. Futebol, basquete, vôlei, lutas, sprints curtos. Faz sentido. E até para endurance pode ter algum benefício? Pode sim, um benefício secundário. Como ela ajuda a treinar mais pesado, isso pode, indiretamente, melhorar alguns limiares ou a capacidade geral de treino no endurance. Perfeito sobre a creatina. Agora, vamos mudar um pouco o foco, saindo da força pura e indo para algo mais ligado à resistência, foco, alerta. Aí imagino que entra a cafeína, né? O estimulante mais usado no mundo, talvez. Exatamente. A cafeína é outro peso pesado, também com evidência forte e aparentemente segura pela ISSN. Os efeitos dela para a performance são bem documentados. Ela age principalmente no sistema nervoso central. Como um estimulante mesmo. Isso. Um dos mecanismos principais é que ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. A adenosina é aquela molécula que vai se acumulando e dando sensação de cansaço, de sono. Ah, por isso que ela acorda, gente. Exato. Ao bloquear a adenosina, a cafeína diminui a percepção de esforço, a sensação de fadiga e até a percepção de dor. Interessante. E como isso se traduz no esporte? Bom, tem melhora comprovada na performance de endurance, ciclistas, corredores, conseguem manter o esforço por mais tempo antes de cansar. Ela também ajuda em exercícios de alta intensidade que duram um pouco mais, tipo sprints repetidos, natação de velocidade. E para força, ajuda também? Tem alguma evidência sim, para força e potência, mas aqui os resultados parecem variar mais de pessoa para pessoa, são um pouco mais inconsistentes que no endurance. Entendi. Além desse efeito no cérebro, ela também libera adrenalina e pode até aumentar um pouco o uso de gordura como energia. Mas esse efeito na gordura parece ser menor em quem já toma café todo dia. Ah, a tolerância. E a dose? Com cafeína, a dose parece ser crucial, né? Quanto é bom e quanto já é demais. Totalmente. A dose que funciona bem para performance geralmente fica entre 3 e 6 miligramas por quilo de peso corporal. E o ideal é tomar uns 60 minutos antes do exercício. E mais que isso, ajuda mais. Geralmente não. Acima de 6 miligramas por quilo, os benefícios extras para performance são poucos ou nenhuns, e o risco de efeito colateral aumenta bastante. Doses muito altas podem até atrapalhar, causar ansiedade, tremedeira. Sim, os efeitos colaterais são conhecidos. Exato. Nervosismo, ansiedade, tremor, insônia, coração acelerado. E a resposta varia muito. Tem gente que é super sensível, toma um pouquinho e já sente tudo isso, outros nem tanto. E quem toma café todo dia, desenvolve tolerância? Sim, pode desenvolver. Aí talvez precise de uma dose um pouco maior para sentir o mesmo efeito ergogênico, ou pode se beneficiar de ficar uns dias sem cafeína para resetar a sensibilidade. Faz sentido. E tem a questão do doping com cafeína também, né? Por quilograma, geralmente não chegam nesse nível. Importante saber. E a variabilidade das fontes? Um café nunca é igual a outra, né? Exatamente. A quantidade de cafeína num expresso, num coado, num chá, num energético, numa cápsula, varia demais.
E em produtos menos confiáveis, sempre tem o risco de ter outras coisas misturadas ou a dose ser diferente do rótulo. Atenção redobrada. Com certeza. Então, para resumir a cafeína, onde ela ajuda mais? Excelente para endurance de longa duração. Muito útil também em esportes coletivos intermitentes, que exigem sprints repetidos e manter a intensidade. E pode dar aquela força extra, aquele foco para treinos de força e potência. Legal. Já cobrimos energia rápida com creatina e redução da fadiga central com cafeína. Mas e aquela sensação de queimação no músculo quando o exercício fica muito intenso? Tem algo para isso? Ouvi falar da beta-alanina. Boa, chegou nela. Sim, a beta-alanina entra exatamente aí. Ela é um aminoácido que lá no músculo se junta com outro, a histidina, para formar uma molécula chamada carnosina. Carnosina? É ela que faz o trabalho, então? É a carnosina que é a estrela aqui. Ela funciona como um tampão dentro do músculo. A beta-alanina também está lá na lista da ISSN, com evidência forte e aparentemente segura. E o que significa ser um tampão? Bom, quando a gente faz exercício muito intenso, o músculo produz mais íons hidrogênio, o H+. Isso deixa o músculo mais ácido, é a tal queimação, e contribui para a fadiga. A carnosina ajuda a neutralizar esses íons H+, como se fosse uma esponja, sabe? Atrasando essa queda do pH muscular. Ah, entendi. Ele segura a acidez por mais tempo. Exatamente. E como a suplementação com beta-alanina aumenta os estoques de carnosina no músculo, isso melhora a capacidade do músculo de lidar com essa acidez. O resultado é uma melhora na performance em atividades intensas que duram mais ou menos entre 60 e 240 segundos. 1 a 4 minutos, então. Isso. Pensa numa corrida de 400 metros, 800 metros, até 1.500 metros, natação de 100 metros, 200 metros, remo, ou até séries de musculação com muitas repetições, tipo 15, 20 reps, onde a queimação pega forte. Ela ajuda a adiar a fadiga, permite manter a intensidade ou fazer mais trabalho total. Parece bem útil para várias modalidades. Mas uma dúvida. Por que tomar o beta-alanina e não a carnosina direto? Ótima pergunta. É que, se a gente tomar carnosina pura, ela é muito quebrada no estômago e intestino, chega pouco no músculo. Já a beta-alanina é bem absorvida e vai para o músculo. E lá no músculo, a produção de carnosina é limitada justamente pela quantidade de beta-alanina disponível. Por isso que a suplementação é com ela. Faz sentido. E como se toma? Qual a dose? A dose que os estudos mostram ser eficaz é de 4 a 6 gramas por dia. Mas tem um detalhe importante. Essa dose tem que ser dividida ao longo do dia. Tipo, tomar 1,6 gramas ou 2 gramas de cada vez, umas 2 ou 3 vezes ao dia. Por que dividir? Para minimizar o efeito colateral mais comum dela, que é a parestesia. Parestesia. O que é isso? É perigoso? Não, não é perigoso. É aquela sensação de formigamento, tipo uma coceirinha na pele, que pode dar um pouco depois de tomar. Geralmente no rosto, pescoço, mãos. É causada pela beta-alanina sendo absorvida rápido e interagindo com os nervos na pele. É temporário e some logo. Ah, o famoso pinicar. Exatamente. Muita gente sente isso. Fracionar a dose ajuda muito a diminuir ou evitar. Usar fórmulas que liberam mais devagar também ajuda. E com o tempo de uso, essa sensação tende a diminuir ou sumir. Fora isso, a beta-alanina é considerada segura. E o efeito é tomar e sentir na hora, como a cafeína? Não, de jeito nenhum. Esse é um ponto crucial. A beta-alanina não funciona se você tomar só antes do treino. Ela exige suplementação diária, contínua, por pelo menos umas 4 semanas. O ideal é até mais tempo. 4 semanas no mínimo? Nossa! Sim, para dar tempo de aumentar de verdade os estoques de carnosina lá no músculo e aí sim começar a ver o benefício na performance. É um efeito crônico que se constrói com o tempo. Exige paciência e disciplina, então. Com certeza. É um investimento a médio prazo. Vale mais a pena para atletas que treinam ou competem muito naqueles esforços de 1 a 4 minutos. Também pode ajudar em esportes com sprints repetidos e para quem faz musculação buscando hipertrofia ou resistência muscular. E dá para combinar com creatina, por exemplo? Sim, bastante gente combina.
A ideia é ter a energia rápida da creatina e o tamponamento da beta-alanina trabalhando juntos. Pode ser uma boa sinergia para alguns tipos de treino. Interessante. Falando em tamponamento, tem outro suplemento que faz isso mais de um jeito diferente, né? E é um nome que surpreende. Bicarbonato de sódio. O fermento da cozinha? Como assim? Parece estranho, né? Mas é isso mesmo. O bicarbonato de sódio, o mesmo do bolo, também tem evidência forte pela ISSN como um agente ergogênico, um tampão. Só que, diferente da beta-alanina, que age dentro do músculo, o bicarbonato age principalmente fora da célula muscular, lá no sangue. Ah, então um age dentro e o outro fora. Exato. O bicarbonato aumenta a concentração dele mesmo no sangue, e o bicarbonato é o principal sistema tampão do nosso sangue, fora das células. E como isso ajuda o músculo? Bom, se o sangue tem mais capacidade de neutralizar ácido, ele consegue puxar mais rápido os íons H+, que estão sendo produzidos lá dentro do músculo durante o exercício intenso. Isso ajuda a manter o pH dentro do músculo mais estável por mais tempo, adiando a fadiga naquelas atividades onde a acidose é um grande limitante. E que tipo de atividade seria essa? Qual a duração? Geralmente, exercícios de alta intensidade que duram um pouco mais que os da beta-alanina. Pensa aí entre 1 e 10 minutos. Provas de natação de 200 metros, 400 metros. Atletismo de 400 metros, 800 metros, 1.500 metros. Remo. Esportes de combate com rounds intensos. Entendi a lógica. Mas aí vem o grande problema que todo mundo fala do bicarbonato. O estômago, né? Dá para usar isso sem passar mal? Esse é o X da questão, sem dúvida. A dose que funciona para performance é relativamente alta. 0,3 gramas por quilo de peso. Para alguém de 70 quilos, isso dá 21 gramas. É bastante coisa. Nossa, é muito sal. É, e tem que tomar uns 60 a 90 minutos antes do exercício. A recomendação forte é tomar com bastante água, tipo 1 litro ou mais, e talvez junto com uma refeição pequena, rica em carboidrato, para tentar amenizar o impacto no estômago. E mesmo assim, funciona? Ou o pessoal passa mal? Mesmo assim, o risco de dar ruim é alto. Os efeitos colaterais gastrointestinais são muito comuns. Inchaço, gases, náusea, vômito, diarreia. E a resposta é super individual. Tem gente que tolera um pouco melhor, mas muitos atletas simplesmente não conseguem usar a dose eficaz sem ter problemas sérios. Que podem acabar com a prova, Com né? certeza. Imagina ter uma diarreia explosiva no meio da competição. Não dá. Por isso, quem pensa em usar bicarbonato tem que testar muito antes, em treinos, com cuidado, ver se tolera, qual a melhor forma de tomar. Nunca jamais testar pela primeira vez numa competição. É uma aposta arriscada, então. É uma faca de dois gumes. Se a pessoa tolera e a modalidade se beneficia, pode ser ótimo. Mas o risco de dar muito errado é bem considerável. E combinar com beta-alanina, teria sentido para tamponar dentro e fora? Teoricamente, sim, seria um tamponamento mais completo. Mas, na prática, a dificuldade de usar o bicarbonato limita muito essa combinação. Ele acaba sendo mais usado pontualmente, em eventos específicos, por atletas que conseguiram achar um jeito de tolerar. Entendido. Complicado, mas interessante. Bom, vamos para o nosso último da lista, o nitrato. Esse tá na moda, né? Muito ligado ao suco de beterraba. A promessa aqui é diferente. Algo sobre usar melhor o oxigênio. Exato. O nitrato que a gente encontra bastante em vegetais de folha verde escura e na beterraba também tem evidência forte pela ISSN, mas com os detalhes importantes. O mecanismo é bem legal. O nitrato NO3 que a gente come é convertido em nitrito NO2 na boca, por bactérias. Na boca? Que curioso. Sim, e depois esse nitrito é convertido em óxido nítrico NO no corpo. O óxido nítrico é uma molécula super importante, ela relaxa os vasos sanguíneos, melhora o fluxo de sangue para o músculo, forma-se parece ser outro. Ele deixa as mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia celular, mais eficientes. Mais eficientes como? Elas conseguem produzir a mesma quantidade de energia, o mesmo trabalho muscular, usando menos oxigênio. É como se o motor do músculo ficasse mais econômico. Essa redução do custo de oxigênio é o principal achado. Uau! Usar menos oxigênio para o mesmo esforço só é incrível para a endurance. Soa mesmo. E isso pode levar a uma melhora na performance de endurance, especialmente naqueles testes contra o relógio, onde você tenta sustentar a maior intensidade possível.
Talvez ajude também em exercícios intermitentes de alta intensidade. E como a gente consegue a dose certa? É só tomar suco de beterraba? O suco de beterraba concentrado é a forma mais estudada e prática de suplementar. A dose eficaz parece estar entre 5 e 9 milimols de nitrato, o que dá uns 300 a 600 miligramas. E tem que tomar umas 2 a 3 horas antes do exercício. E tomar todo dia ou só antes da prova? Alguns estudos sugerem que tomar essa dose diariamente por uns dias, tipo 3 a 7 dias antes de um evento importante, pode ser até melhor do que tomar uma dose única só no dia, para certas adaptações e performances. Entendi. E quem se beneficia mais? Funciona para todo mundo? Aí entra a nuance importante. A pesquisa mostra que os efeitos são mais claros e maiores em atletas recreacionais ou moderadamente treinados. Em atletas de elite, que já são super eficientes, os benefícios parecem ser menores, ou às vezes nem aparecem. Ah, então não é para todo mundo mesmo? Parece que não. Quem já tem a fisiologia muito otimizada pelo treino de altíssimo nível, talvez não ganhe tanto com o nitrato. Outra situação onde ele parece ajudar mais é em altitude, onde o oxigênio já é mais limitado. Essa diferença por nível de atleta é super relevante. E segurança? Tomar suco de beterraba tem algum risco? Não, quando vem da comida, como suco de beterraba ou vegetais, é considerado seguro. O máximo que acontece é a urina e as fezes ficarem meio rosadas, o que não faz mal nenhum, só assusta um pouco quem não sabe. A famosa beterraba no banheiro. Exato. Agora, se for usar suplemento de nitrato em forma de sal, aí precisa ter mais cuidado com a dose e a pureza do produto. Mas com suco é tranquilo. Então, o contexto principal seria endurance, talvez intermitente, mas principalmente para quem não é atleta de ponta. Isso, essa parece ser a principal aplicação com essa ressalva importante sobre o nível do atleta. Ótimo! Demos uma boa passada pelos 5. Vamos tentar juntar tudo agora. Recapitulando. Para força, potência, massa muscular. Bem segura e comprovada. Isso. Rei da força rápida. Cafeína. Para resistência, foco, diminuir cansaço. Dose individual é chave. Exato. Empurrãozinho pro endurance e pro foco. Betalanina. Para segurar a queimação em esforços de 1 a 4 minutos, mas precisa usar todo dia por semanas. O tampão interno de médio prazo. Bicarbonato de sódio. Outro tampão, para 1 a 10 minutos, mas com aquele risco enorme para o estômago. O tampão externo, potente, mas complicado. E por último, o nitrato. Melhora a economia de oxigênio, bom para endurance, mas talvez mais para não elite. O otimizador de oxigênio vindo da beterraba. Perfeito. E a grande mensagem que fica, acho, é a palavra contexto. Nada disso é universal. Funciona para um tipo de esporte, para um nível de atleta, na dose certa, no momento certo, e a resposta de cada pessoa é única. E sempre lembrando da base, né? Sempre. Dieta, treino, descanso. Isso não tem substituto. Suplemento é a cereja do bolo, se o bolo estiver bom. E procurar um nutricionista esportivo para personalizar isso tudo é o ideal. Com certeza. E a responsabilidade do atleta em checar segurança, legalidade, risco de contaminação? Fundamental. O risco de um suplemento vir batizado com algo proibido existe. Atleta que passa por doping tem que ser ainda mais cuidadoso, buscar produtos certificados por terceiros como NSF ou Informed Choice. É parte da análise de risco-benefício. Então, no fim das contas, a ideia é que com informação de qualidade baseada em ciência, dá para tomar decisões melhores, né? Separar o marketing da realidade. Os suplementos. Será que faz sentido usar uns para ajudar na adaptação em certas fases do treino e outros só para performance aguda perto da competição? É uma área que está avançando, mostrando como a nutrição esportiva está ficando cada vez mais fina, mais individualizada. Nossa, que provocação interessante. Pensar no suplemento não só para o dia D, mas como parte da estratégia de construção do atleta ao longo do tempo, muito legal. Exato. Mostra que sempre tem mais para aprender e refinar. Com certeza. Bom, acho que cobrimos bastante coisa hoje. Agradecemos a quem nos acompanhou nessa análise detalhada sobre suplementos. Até a próxima. Até a próxima.